Afinal de contas, Lula deve ou não deve mais nada para a justiça? Afinal de contas, Lula foi ou não foi absolvido? Ele é inocente? Foi inocentado pela justiça criminal quanto aos atos praticados lá no triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia? Sim ou não? Fica aí que eu te respondo tudo logo depois da vinheta. Vamos lá! E para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rafael Retucci, professor de Direito, e esse é o canal Descomplica Direito, um canal em que se ensina o direito de modo simples, fácil, direto e descomplicado, para você entender sem grandes enrolações tudo aquilo que o direito tem para oferecer para você. E nas últimas semanas tem sido muito debatido a questão do ex-presidente Lula. Você acha que o Lula praticou o crime ou não? Comente aqui para a gente entender qual a sua opinião. Esse vídeo não é sobre política, ok? Eu sou professor de Direito e vou me posicionar aqui sobre direito. E eu estou fazendo isso porque vários alunos têm me questionado e eu preciso trazer para vocês. Olha só. Professor, li aqui no Insta que ele foi absolvido, mas não é inocente. Isso me confundiu, nem sei se está certo. Mas entenderei caso o senhor não veja necessidade de falar sobre isso. Continua aqui. O senhor poderia fazer um post no feed explicando se o Lula de fato é inocente ou se ele foi absolvido? Esse é um deles. Tem mais, olha aqui, ó. Professor, queria estudar esse caso do Lula, não sei nadinha. E não sei se posso levar em conta o que o Ciro falou. Queria entender melhor de política, só não sei por onde começar. Quero estudar o caso dele. Na Globo não tem como, eles são tudo menos imparciais. Bom, opiniões aí de cada um, né? O que importa é que os meus alunos, as minhas alunas, estão querendo saber desse tema e, portanto, isso não é mais sobre política, isso é sobre direito. Várias são as perguntas. E aí? E o Lula? O que aconteceu com o Lula? Ele foi absolvido? Porque, veja só, ele, no último debate na Band, ele falou claramente que ele foi absolvido. Põe aí pra ver. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Só que se fosse só ele falando dele, a gente até entenderia. Mas lá na Jornal Nacional, na Globo, o William Bonner, assim que abriu para as perguntas do Lula, ele fez uma introdução que, vou falar a verdade para você, quase chorei. Foi tão bonito, ele fez um elogio, assim, uma ode, essa é a palavra. Ode. Ele fez um ode ao ex-presidente Lula. Eu fiquei emocionado. Assim, você não se fala isso nem pra sua namorada, né? Mas ele fez pro Lula, dizendo ao final que, portanto, Lula não devia mais nada para a justiça. E vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Não deve nada à justiça. São muitas informações. Do outro lado, continuam dizendo que Lula não foi absolvido, continuam dizendo que ele é ex-presidiário, mas no final das contas ele está solto, está concorrendo e a gente fica sem entender, porque obviamente todo mundo que fala sobre isso tem o seu lado político e acaba escondendo algumas coisas e acrescentando outras sobre o caso. Por isso eu vou te dizer tudo o que aconteceu. Mas só que antes de continuarmos eu peço para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, para que você receba os meus vídeos. Tenho vários vídeos aqui, que um deles com certeza serve para você. Se inscreve agora, curte agora,
porque senão vai chegar no final e você vai esquecer. Muito bem, sabemos que o ex-presidente Lula ele foi condenado em primeira instância sobre diversos crimes envolvendo o sítio de Atibaia e sobre o apartamento do Guarujá e alguns outros crimes. Vou falar especificamente sobre esses delitos. Ele foi condenado em primeira instância, quando o juiz era o Moro. A sua condenação foi confirmada no Tribunal Regional Federal. Essas condenações foram confirmadas mais uma vez pelo STJ, só que por meio de alguns habeas corpus, alguns HCs impetrados no STJ, o caso chegou até o STF. Quando o caso chega até o STF, uma série de questões que haviam sido pré-questionadas lá atrás sobre a formalidade do processo do Lula foram analisadas pelo STF. O STF, em duas decisões, anulou as condenações de Lula. Em duas decisões diferentes. A primeira delas, que foi o relator, o ministro Fachin, que foi confirmada pelo pleno do STF, considerou que o juízo de Curitiba era incompetente para analisar. Incompetente é uma palavra técnica, que significa que eles não tinham competência para analisar e que o fato deveria ser analisado pelo Distrito Federal. Isso porque anteriormente o próprio STF havia fixado a tese para os casos envolvendo a Lava Jato que só seria competente a vara de Curitiba se houvesse uma conexão direta com a Petrobras, com a corrupção da Petrobras. Fora isso, os processos envolvendo a Lava Jato, ou seja, a corrupção do governo do tempo de Lula e Dilma, deveriam ser distribuídos de acordo com a competência regulada no próprio CPP. E uma delas, a principal delas, é o local da infração, o local principal da infração, ou local onde está instalada a pessoa jurídica de direito público. Em ambos os casos, você ou teria São Paulo ou teria o Distrito Federal. O STF entendeu, portanto, que neste caso da condenação do Lula, o foro competente, o local competente deveria ser o Distrito Federal. Portanto, foram anuladas as decisões do Moro da primeira instância, retornando o processo para a primeira instância e distribuindo para o Distrito Federal. Acontece que, logo na sequência, a segunda turma do STF decidiu que não só o foro de Curitiba era incompetente, mas que o juiz Sérgio Moro entenderam que ele não era parcial, entenderam que o juiz Sérgio Moro era imparcial. Portanto, não só as condenações do Moro foram anuladas por conta da localidade da vara de Curitiba, mas também todas as manifestações do Moro por entenderem que ele foi imparcial. Bom, então você teve aí duas decisões do STF que anularam por completa as decisões de condenação do Lula. Recentemente, depois que essas condenações foram anuladas e o processo chegou até o Distrito Federal ou foram distribuídas em algumas outras varas pelo Brasil afora, a maior parte das ações que poderiam continuar, dos processos que poderiam continuar contra o Lula, foram arquivados por prescrição. Ocorreu, portanto, no caso do Triplex e no caso do sítio de Atibaia, foram arquivados por prescrição. Quer dizer, o processo foi anulado, voltou à origem, só que quando ele volta à origem, o prazo prescricional continua, não houve a interrupção do prazo prescricional, logo prescreveu os crimes contra o Lula. O que nós temos hoje então? O ex-presidente Lula ele foi condenado lá atrás em primeira instância, em segunda instância, confirmado pelo STJ, só que essas decisões foram anuladas pelo STF, fundamentos já dei para você. Retornaram para a primeira instância em outra comarca, no Distrito Federal, e lá o juiz do Distrito Federal compreendeu que, em razão do decurso de prazo, esses fatos estão prescritos. Então a primeira afirmação que eu te dou, é possível recomeçar esse processo contra o Lula? Não, acabou. Os fatos praticados pelo ex-presidente Lula no que tange
ao sítio de Atibaia e no que tange ao apartamento do Guarujá, não poderão mais, sob hipótese alguma, serem revistos pelo direito brasileiro. Está prescrito, transitou em julgado e acabou para ele. Pois bem, então a primeira questão é essa, não tem como mais voltar. A segunda questão, ele foi absolvido, como ele disse lá atrás? Não, ele não foi absolvido. Não houve a sentença absolutória em nenhum momento. O que houve foi uma decisão extintiva de punibilidade. Decisões extintivas de punibilidade, de prescrição dos fatos praticados pelo Lula, não significam que o Poder Judiciário deixou de reconhecer a culpa de Lula. Veja, eu não deixo de reconhecer a culpa dele, só que eu não posso mais dizer que ele é condenado ou que ele é culpado. Parece algo louco, né? Mas estamos falando aqui de questões jurídicas, estamos falando de questões pontuais. O Estado brasileiro havia reconhecido culpabilidade do Lula, sim, só que a decisão foi anulada porque as provas foram colhidas por um juiz imparcial e também foi condenado por uma vara que não era competente. Então, dois fundamentos. Anulou as provas, anularam as condenações. No momento em que anulou as condenações de Lula, não dá mais para falar que ele é condenado, não dá mais para falar que ele tem responsabilidade pelos fatos praticados. Voltou na origem. Era para ter recomeçado, só que lá se verificou que os atos estavam prescritos. Então, lá embaixo, se arquivou o processo a partir de uma sentença, ou melhor, a partir de uma decisão judicial chamada de extintiva de punibilidade. Volto a dizer, a natureza jurídica dessa decisão não é absolutória. Portanto, Lula não foi absolvido nem pelo STF, nem pelo juiz de primeira instância do Distrito Federal. No STF o que aconteceu foram as anulações das provas e condenações contra o Lula, pelos fundamentos que já dissemos. E, na primeira instância, a decisão foi de extinção de punibilidade pela prescrição. Parece semântica, pura semântica, mas não é. Ele não foi absolvido, porque se ele fosse absolvido, o Estado brasileiro teria dito que Lula é inocente. Ele teria dito que Lula foi inocentado. Ele foi absolvido porque as provas contra ele não foram reais, ou que ele não praticou o crime, ou que de alguma maneira ele não concorreu para as infrações penais. Isso não teve. Podemos dizer que ele foi inocentado? Ele não foi inocentado, porque ele não teve a absolvição. Ele não foi absolvido e, portanto, não foi inocentado pelo Estado brasileiro. Tudo bem. Agora, a terceira pergunta, que é a crucial, né? Que vai bugar a mente de todo mundo, claro, mas não é questão de semântica, é questão de direito. Lula é inocente? E eu preciso dizer para vocês que, nos termos do direito brasileiro, nos termos da Constituição Federal, essa expressão pode ser aplicada a ele. Lula é inocente porque não há contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. E de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Como essa sentença nunca houve da primeira instância, houve da segunda instância, houve da STJ, mas foi anulado, voltou. Então tudo ia caminhar para condenação do Lula com trânsito em julgado. Não foi o que aconteceu. Logo, tecnicamente, juridicamente, Lula é inocente? Não estou dizendo se ele é de fato ou não. Estou dizendo juridicamente. Sim. Juridicamente, ele é inocente, ele é réu primário, por isso mesmo que ele pode concorrer à presidência da República, todas as decisões contra ele foram anuladas e não tem mais como retomar. Portanto, de acordo com o princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade até o trânsito em julgado, a expressão que ele é inocente para o direito, ela está correta.
Então, aquela frase, aquele ode do William Bonner dizendo: o senhor não deve nada à justiça. De fato, é verdade. Lula não deve mais nada para o poder judiciário, para a justiça criminal. Talvez ele deva para a moralidade, talvez ele deva para a consciência, talvez ele deva para o povo brasileiro. Não sei. Aí é uma questão de cada um analisar, porque de fato as provas e os fatos contra ele nunca deixaram de existir, né? Estão lá para quem quiser ver, delações, os depoimentos, o dinheiro, né? Tudo isso daí não deixou de existir, tudo isso não foi falso, isso aí não foi plantado. Sou professor de processo penal há 12 anos, tudo bem? As provas estão lá, os fatos estão lá, isso não foi inventado. Mas, em razão das decisões, ele juridicamente é considerado inocente e de fato não deve mais nada para a justiça. Você gostou? Se gostou, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou. Não é sobre política, é sobre direito, mas espero que isso tenha aberto aí a mente de vocês todos que estão com um pouco de dificuldade de entender esse jogo de palavras, essas narrativas que estão destruindo o Brasil aí afora. Tá bom? Se inscreva, curta e compartilhe. Eu sou o Rafael Retucci, estou aqui para te ajudar. Abraço!